Menina oferece anel a milionário. Ele é tocado por revelação surpreendente na joia oculta. O sol brilhava como um farol sobre o Rio de Janeiro, iluminando o sorriso largo de Ana, uma jovem de 17 anos que, apesar das dificuldades, carregava a esperança em seu coração. Em um bairro simples, cercada pelo calor da família e pela luta diária após a perda do pai, Ana dedicava seus fins de semana ao lado da avó, vendendo artesanato em uma feira que pulsava como o coração da comunidade. Cada pulseira trançada, cada peça de cerâmica pintada, contava uma história de resistência e amor. Mas Ana sabia que a verdadeira mudança se encontrava na educação, e ela estava disposta a lutar por isso. Num dia quente e ensolarado, enquanto organizavam a barraca, um brilho ofuscante chamou a atenção de Ana. Era um anel de jade, escondido em uma caixa enferrujada que sua avó havia guardado. O verde vibrante parecia dançar à luz, e os símbolos gravados na joia falavam profundamente da ancestralidade e força das mulheres em sua família. Ao segurar o anel, Ana sentiu um aperto no peito. Esse anel não era apenas uma joia, ele era uma ponte entre passado e futuro, e ela acreditava que ele tinha um propósito maior. No dia seguinte, a cidade pulsava com a expectativa de um evento chique, patrocinado por Rafael, um milionário famoso por sua frieza. Mas Ana, decidida, sabia que precisava mostrar o valor do anel. Com o coração acelerado, atravessou as barreiras do glamour, sua mente cheia de pensamentos sobre o que poderia fazer por sua família. E se aquele anel pudesse tocar o coração do homem poderoso? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao se aproximar de Rafael, Ana sentiu uma onda de insegurança. Mas ao entregar o anel, os olhos dele brilharam de curiosidade. Ele não via apenas uma joia, sentia a aura de histórias e lutas que a envolviam. Intrigado, Rafael decidiu investigar as origens da peça e, em sua pesquisa, descobriu conexões inesperadas entre suas famílias. A vida de Ana, suas dores e alegrias começavam a marcar o homem de negócios que antes havia ignorado essas realidades. À medida que se conheciam, Ana se tornava a voz que abriria os olhos de Rafael para a luta diária de quem vive na periferia. Cada relato dela ecoava profundamente em seus pensamentos, desafiando seus privilégios. Juntos, refletiam sobre o que o verdadeiro sucesso significava e como poderiam fazer a diferença nesse mundo tão desigual. Logo, o dilema moral se tornava evidente. Eles precisavam unir seus mundos de formas inesperadas. Quando as revelações sobre a história de suas famílias chegaram a um clímax, tanto Ana quanto Rafael perceberam que uma nova jornada estava apenas começando. Como resolveriam essa conexão inesperada em meio aos desafios da desigualdade? A comunidade de Ana aguardava ansiosamente e o futuro deles, entrelaçados, poderia ser a chave para uma transformação que muitos esperavam, mas poucos ousavam sonhar. Essa história estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu nublado, mas o clima quente ainda envolvia o Rio de Janeiro com sua energia vibrante. Enquanto Ana se preparava para mais uma semana de trabalho, seu coração pulsava com a expectativa de tudo que estava por vir. A entrega do anel a Rafael não era apenas uma transação, era um convite para uma transformação que poderia ser significativa não só para ela, mas para toda a sua comunidade. Com sua avó ao lado, Ana organizava as peças de artesanato na barraca. Mas, mesmo entre as cores e texturas familiares, seus pensamentos estavam longe. Ela analisava o momento em que viu Rafael examinando o anel, sua expressão mudando à medida que ele absorvia a história contida naquela joia. A interação trouxe um novo significado à sua vida, como se tivessem cruzado um limiar juntos. Era uma chama de esperança acesa em meio a dificuldades. Menina, você tá pensativa demais. O que se passa? Perguntou a avó, lançando um olhar de preocupação. Ana sorriu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. Eu só penso em como uma pessoa pode mudar tanto a nossa realidade. Rafael é diferente. Ele parece se importar. A avó balançou a cabeça com um brilho nos olhos. Toda mudança começa com um ato de coragem, minha filha. Você teve coragem. Ana concordou, lembrando-se da firmeza que sentiu ao apresentar o anel a Rafael. Nesse momento, ela decidiu que não poderia simplesmente esperar que as coisas mudassem por si, só precisava agir.
Eles poderiam usar a conexão entre suas famílias para algo maior. Naquela noite, enquanto o mundo urbano se iluminava, Ana sentou-se em sua cama e escreveu um e-mail para Rafael. Era uma mensagem simples, mas cheia de emoções. Ela falava sobre a importância do anel e sua ligação com a ancestralidade, a luta de sua família e o que poderia ser feito para ajudar aqueles que ainda sofriam com a desigualdade. O coração acelerado, ela pressionou o botão enviar sentindo um misto de ansiedade e esperança. Na manhã seguinte, um beep no celular a fez despertar mais cedo do que o normal. Era uma resposta de Rafael. Ele queria conhecê-la pessoalmente para discutir a história do anel e as possibilidades que surgiam a partir dali. Ele a convidou para um café em um dos luxuosos shoppings da Zona Sul, mas dessa vez Ana percebeu que estava prestes a cruzar um novo limite. O que significava esse encontro? O coração de Ana pesava enquanto se preparava. Enquanto se olhava no espelho, pensou nas expectativas e incertezas que carregava. Enfrentar Rafael significava mais do que um simples encontro. Significava abrir a porta para um mundo que normalmente parecia inalcançável. E com isso, uma responsabilidade surgia. Ela precisava ser a voz de sua comunidade. Não posso deixar a esperança se esvair, sussurrou para si mesma antes de sair. Ao entrar no shopping de pé direito alto e decoração sofisticada, Ana se sentiu como uma minúscula gota em um oceano. Olhos curiosos a observavam. O contraste entre seus trajes simples e o luxo ao redor era gritante. Mas quando viu Rafael de longe, algo dentro dela firmou-se. Ele a esperava do jeito que a conhecera, com um olhar curioso e admirador. Ana! Ele exclamou sorrindo. Estou tão feliz que você veio. Mas o que Rafael não sabia era que esse encontro poderia ser mais do que uma simples conversa. Em cada palavra que trocassem, uma nova realidade poderia se formar. Enquanto se dirigiam a uma mesa, Ana percebeu que o futuro deles estava prestes a se entrelaçar profundamente. O que começara como uma simples conexão por meio de um anel poderia transformar-se em algo muito maior. Quais decisões tomariam a partir dali? E mais importante, estariam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? Ana se sentou à mesa em um canto do café, o aroma do café fresco misturando-se com o doce de confeitarias expostas. O som suave de talheres e vozes ao fundo contrastava com o turbilhão de emoções dentro dela. Rafael parecia alheio à agitação interna que a consumia. Ele se inclinou na direção dela, os olhos brilhando de curiosidade e entusiasmo. Então, sobre o anel começou Rafael, sua voz era macia, mas firme, como se quisesse assegurar que estavam prestes a explorar algo profundo. A menção da joia fez o coração de Ana acelerar. Era mais do que um objeto. Era o símbolo de toda a resistência e esperança de gerações. Era a voz de sua comunidade, o eco das lutas de seus antepassados. Sim, o anel é muito especial, respondeu Ana, a voz ligeiramente trêmula. Ele representa a força da minha família, a luta por um lugar no mundo. Cada detalhe tem uma história. Enquanto falava, ela sentia que o peso de sua voz poderia abrir portas que estavam sempre fechadas. Rafael assentiu, seu olhar fixo na joia, refletindo a luz de forma resplandecente. Eu percebi isso. Quando vi pela primeira vez, senti que havia algo mais. Como se a joia estivesse carregando vozes do passado. Ana sorriu, aliviada por ele compreender o que muitos não notavam. Era exatamente assim que se sentia. Sim, e pode fazer muito mais do que isso. Pode unir nossas histórias, Rafael. Imagine o que poderíamos fazer juntos, suas conexões e nossa força comunitária. As palavras saíram com um fervor inesperado, como se cada frase estivesse se formando em seu coração antes de encontrar a voz. Rafael pareceu contemplar suas palavras. Você realmente acredita que pode haver um vínculo entre nossas realidades? Ele a observava agora com a intensidade de alguém que estava começando a desenhar uma nova ideia. Acredito que a mudança começa assim, disse Ana, a paixão crescendo dentro dela. Precisamos unir forças, não só na forma de ajudar um ao outro, mas na compreensão de que somos partes de algo maior. A desigualdade não é só uma questão social, é pessoal. O olhar de Rafael a fez sentir que ele começava a entender. Por um momento a conversa parecia ter quebrado barreiras invisíveis que Ana nem sabia que existiam. Mas então, a expressão de Rafael se tornou mais séria, como se um novo pensamento tivesse cruzado sua mente. E se isso não for apenas sobre nós? E se tivermos pessoas contra isso? A pressão pode ser esmagadora. Ana sentiu o peso de sua inquietação. A realidade era essa, havia riscos em buscar mudanças, e muitos não estariam abertos a isso. Se houver resistência, precisamos enfrentá-la de frente. Estamos falando de vidas, Rafael. Não se trata apenas de nós, e sim de uma comunidade inteira. Nós podemos fazer isso juntos.
Rafael deixou escapar um suspiro profundo, como se estivesse pesando suas opções. O olhar em seu rosto era de um homem lutando com dilemas que ele nunca imaginou ter que encarar. Nesse instante, Ana percebeu que estava fazendo mais do que simplesmente apresentando um anel. Estava desafiando Rafael a repensar suas prioridades, sua posição, seu lugar no mundo. O celular de Rafael vibrou na mesa, interrompendo o momento. Ele olhou a mensagem e, de repente, o brilho em seus olhos parecia ter desaparecido. Desculpa, preciso atender isso. Enquanto se afastava um pouco para ler, Ana ficou olhando ao redor. Estava no meio de um café luxuoso, mas se sentia como se estivesse em um campo de batalha emocional. O que estaria acontecendo do lado de lá? O que as mensagens trariam a Rafael? E mais importante, como aquilo afetaria a conversa que acabará de ter? Quando ele voltou, o tom em sua voz havia mudado. Ana, precisamos conversar sobre algumas coisas mais delicadas, e isso pode complicar muito as nossas intenções. Ana ficou em silêncio, o coração pesado novamente. Quais segredos Rafael escondia que poderiam mudar tudo? Uma tempestade estava se formando, e tudo o que podia fazer agora era se preparar para a chuva que se aproximava. Ana respirou fundo, o coração pulsando como se tivesse uma batida própria. Precisava se preparar para o que Rafael tinha a dizer. A luz suave do café parecia esmaecer, e um frio percorreu sua espinha. O que poderia ser tão delicado a ponto de mudar tudo? Do que você está falando? A voz dela estava firme, mas a um passo de trair a ansiedade que a dominava. Rafael hesitou, os olhos se perdendo por um instante nos detalhes do café, como se buscasse uma saída ali. Ele finalmente se recompôs, encarando-a diretamente. Olha, eu venho de um mundo muito diferente. Meus amigos, minha família, eles têm expectativas. O que estamos discutindo aqui pode não ser bem-vindo entre eles. As palavras cortaram Ana profundamente. Expectativas? Você está dizendo que pessoas como você, que têm tudo, não estão abertas à mudança? Isso não faz sentido, Rafael. Estamos lutando por um espaço que muitos nem sequer consideram. Eu não disse que não quero ajudar. Ele interrompeu, um pouco mais alto do que pretendia. O olhar de Rafael agora era intenso, quase desafiador. Eu quero te ajudar, mas a pressão é real. Há pessoas que não vão entender e podem causar problemas. Ana sentiu o estômago se revirar. Tudo o que ela sempre quis era unir as forças de duas realidades diferentes. Mas a sua esperança estava se transformando em desespero. E se o que estamos buscando for justo? Você não pode deixar que o medo do julgamento de outros te impeça de seguir o que é certo. O olhar dele suavizou, e Rafael começou a compreender que Ana estava lutando por algo muito maior do que eles dois. Aquela conversa não era apenas sobre eles ou sobre um anel. Era sobre um futuro. Eu não quero te decepcionar. A voz dele soou cheia de vulnerabilidade. Mas existe um lado obscuro nessa história. Há pessoas poderosas que não gostariam de ver esse tipo de mudança acontecendo. Ana sentiu um nó na garganta. O que há de tão ameaçador na mudança? Por quanto tempo você vai se esconder atrás do que os outros pensam? Ela balançou a cabeça, sentindo a frustração crescer. As suas verdades não devem ser as minhas. O que você vai fazer quando chegar a hora de escolher um lado, Rafael? As palavras dela pareciam flutuar entre eles, e Ana se perguntava se havia passado da conta. Mas a entrega emocional a tornava firme. Ela sabia que Rafael era diferente, e talvez só precisasse de um empurrão. Ele fechou os olhos por um momento, como se buscasse clareza. Você está certa. Às vezes eu me deixo levar, mas preciso entender mais sobre isso. De onde vem esse anel? O que ele realmente representa? Ana respirou aliviada. Era um pequeno sinal de esperança. Isso é apenas o começo, Rafael. Cada peça daquela joia possui uma parte da nossa história da luta contra a opressão. Você precisa se conectar com isso. Não é apenas sobre o presente, mas sobre o futuro que estamos construindo. Rafael parecia finalmente ver mais do que apenas seus próprios interesses. Eu quero conhecer, mas quero entender. Ele pegou a mão dela, e uma onda de calor percorreu o corpo de Ana. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Porém, antes que pudesse relaxar, o celular dele vibrava novamente. Ele soltou a mão dela e olhou para a tela, o semblante mudando instantaneamente. É da minha mãe. Ana viu a preocupação em seu rosto e sentiu um frio na barriga. E se essa mensagem revelasse algo que pudesse desmantelar tudo? O que é? Perguntou, temendo a resposta. Eu preciso ir. Ele levantou-se abruptamente, o olhar distante. Acho que isso pode mudar tudo. Precisamos nos encontrar outra hora. Antes que ela pudesse protestar ou expressar sua frustração, ele saiu apressado do café, deixando Ana para trás.
Perdida em pensamentos. As mesas ao redor continuavam com suas conversas alegres, mas Ana se sentiu isolada. Agora, mais do que nunca, sentia que estava em uma encruzilhada entre o futuro que desejava e as sombras que ameaçavam ofuscar sua luz. O que aconteceria a seguir? Ela precisava agir rápido. A mudança não poderia esperar. Com um novo propósito ardendo dentro dela, Ana pegou o anel e o olhou com determinação, pois sabia que mesmo diante dos desafios, teria que se levantar e lutar. Mas a pergunta permanecia: seria possível atrair Rafael para essa batalha antes que suas escolhas o aprisionassem para sempre? Ana caminhou pelas ruas depois de deixar o café, a mente a mil. A cidade, com seu ritmo frenético, parecia parte de tudo que estava acontecendo dentro dela. Entre uma calçada e outra, o peso do anel em seu bolso parecia aumentar. Cada passo que dava o tornava mais presente e mais real. O que poderia ser tão destrutivo para Rafael? O que de tão forte teria sua família a ponto de fazê-lo hesitar desta forma? As pessoas passavam apressadas, sem notar seu estado de espírito. Ela desejou que alguém a entendesse, que alguém visse a luta que queimava em seu coração. Era mais do que um anel. Era a esperança de um mundo melhor, o desejo de unir duas realidades em uma só. E Rafael tinha tanto potencial para ajudar, mas ele estava preso em um labirinto que ele mesmo havia criado. Eu não posso esperar por ele, murmurou Ana para si mesma. A frustração começava a se transformar em determinação. Se Rafael não encontrasse o caminho para sua verdade, ela teria que ajudá-lo a enxergar. Mais adiante, uma ideia tomou forma em sua mente. Ela precisava fazer algo significativo, algo que mostrasse a Rafael a profundidade do que estavam enfrentando. Não poderia ser apenas uma conversa entre quatro paredes, precisava ser uma declaração, um ato de coragem. Ana se lembrou da praça central que costumava receber reuniões e manifestações. Era o lugar perfeito para mostrar o que o movimento representava, um lugar onde a mudança poderia começar. Com essa nova perspectiva, ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Precisaria da ajuda de seus amigos, aqueles que também lutavam pela causa. Ao chegar em casa, Ana pegou o celular e começou a enviar mensagens. Pessoal, precisamos nos encontrar. Amanhã na praça. Temos algo importante a discutir, algo que pode mudar tudo. Cada mensagem enviada era como uma gota de esperança caindo em um lago, criando ondas que poderiam se expandir e alcançar outros que ainda não haviam sido tocados pela luta. Enquanto enviava as mensagens, sua mente rapidamente voltou a Rafael. Ele teria que entender que o que eles buscavam não era apenas uma transição pessoal, mas um passo em direção a um mundo mais justo. Ela queria levá-lo ao coração do movimento, para que visse que não era apenas sobre ele, era sobre todos. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Sua mente estava agitada, mas havia uma pequena chama de esperança na escuridão. O que ela estava propondo poderia fazer Rafael abrir os olhos e vê-la como uma verdadeira aliada. Na manhã seguinte, a praça estava vibrante, cheia de cores e som. As pessoas se reuniam, cada uma trazendo sua história, suas dores e suas esperanças. Ana ficou em pé no centro, com um anel em uma mão e um microfone na outra, sentindo-se mais forte do que nunca. Precisava que Rafael estivesse ali, que visse a força daquela união. Ele precisava sentir o que ela sentia. E ali estava ele, ao longe, com um olhar confuso. O coração de Ana disparou. Uma mistura de expectativa e medo invadiu seu peito. Ele estava prestes a entrar em contato com algo que poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para todos. Rafael! Ela gritou, fazendo todos olharem. Você precisa ouvir isso. Os olhares se voltaram para ele. Era um momento decisivo. Ana sentia que se falhasse ali, poderia perder Rafael para sempre. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ele hesitou por um momento, e então começou a caminhar em sua direção. E se ele não estivesse pronto para ouvir? E se a verdade sobre seus medos fosse maior do que suas esperanças? As perguntas a deixavam em conflito, enquanto a energia ao redor crescerá, aguardando o desenrolar daquela cena. O que aconteceria agora? Ana podia sentir os olhares da multidão mergulhando sobre ela e Rafael, como se o tempo estivesse suspenso. O som das vozes se dissipou, e tudo que restou foi o bater acelerado de seu coração. Rafael, com seu jeito inseguro e sério, aproximou-se lentamente. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se lutasse contra uma onda prestes a quebrar. Por que você me chamou, Ana? A voz dele estava tensa, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca havia notado antes. Ao mesmo tempo, a determinação dela crescia. Animada até a medula por aquela chance, Ana sabia que não poderia recuar. Porque precisamos conversar, Rafael. Todos precisamos saber da verdade, você inclusive.
O silêncio espesso da praça tornou suas palavras ainda mais impactantes, e as pessoas começaram a aproximar-se, curiosas, como se esperassem um espetáculo. Você não entende, a minha situação não é simples, Rafael respondeu, sua expressão confundida, uma mistura de medo e hesitação. Há coisas na minha família que não são fáceis de compartilhar. Ana sentiu o peso de suas palavras ecoar dentro dela. O que poderia ser tão difícil a ponto de calar a voz dele? Mas naquele momento a compaixão superou sua preocupação. Eu sei que não é fácil, mas juntos podemos encontrar um caminho. Essa luta é mais do que nós, é sobre a vida de tantas pessoas. Lágrimas ameaçaram deslizar por suas bochechas enquanto ela erguia o anel. Esse não era apenas um símbolo de um compromisso, era um convite à mudança. Este anel, Rafael, representa tudo que sonhamos e lutamos. Ele é a prova de que a nossa união é mais forte do que qualquer obstáculo. E eu estou aqui, pronta para enfrentar qualquer desafio ao seu lado. Os murmúrios da multidão ficaram mais intensos. Ana queria que ele visse. Queria que ele sentisse a determinação que a cercava. Olhando em volta, percebia muitas faces conhecidas, mas também muitos estranhos. Todos ali escolhiam acreditar, assim como ela. Eu não posso, ele tentou mais uma vez se esquivar, mas agora era diferente. É como se as palavras de Ana estivessem criando um caminho inexplorado dentro dele. Algo a partir de sua palavra começava a descongelar. Sim, você pode. A sua verdade precisa ser ouvida. E você não está sozinho. A energia flutuava palpável conforme a multidão se unia em um coro de incentivo. Então, em um movimento que parecia mais um impulso do que uma decisão deliberada, Rafael estendeu a mão e pela primeira vez olhou nos olhos de Ana. O que você acha que vai mudar se eu falar? Se eu abrir meu coração? Se você abrir seu coração, Rafael, você vai descobrir que não só você, mas muitos outros também têm suas lutas. Juntos, podemos enfrentar isso. A sua voz pode inspirar outros a se unirem. O espaço ao redor dele se transformou em uma bolha de esperança. As mãos se entrelaçavam, os olhares se uniam. E naquele instante, Ana viu não apenas Rafael, mas o homem que ele poderia se tornar, se libertando das amarras do medo. Então tá. Ele respirou fundo, e por um breve momento, Ana teve a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Era a hora. Mas a tensão aumentou. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Rafael. O que mais ele ocultava? O que aconteceria se a realidade fosse mais dura do que eles pensavam? Só que você precisa saber, existe algo que eu nunca te contei. As palavras de Rafael pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. A respiração de Ana ficou entrecortada, enquanto perguntas sem resposta rodeavam seu coração. E naquela fração de segundo, o futuro de ambos balançava em uma linha fina entre revelação e desilusão. Que segredos ele estava prestes a compartilhar? O ar gelou ao redor deles enquanto os olhares da multidão pareciam se intensificar. Cada segundo que passava era mais pesado que o anterior. Rafael estava prestes a soltar uma verdade, algo que poderia alterar radicalmente a dinâmica do que sentiam. Ana, por sua vez, estava ansiosa e apreensiva, o coração martelando em seu peito, como se quisesse escapar. Eu não consigo me lembrar de um tempo em que as coisas foram fáceis para mim, começou Rafael, a voz trêmula. Ele parecia estar lutando com cada sílaba. Desde pequeno, sempre estive cercado por expectativas. Meus pais, eles sempre queriam que eu fosse perfeito. E quando eu não conseguia, havia punições. Não físicas, mas emocionais. Ana se lembrou das conversas que tiveram, mas nunca tinha ouvido Rafael falar sobre isso. A vulnerabilidade dele deixava tudo ainda mais real. A multidão envolvida estava em silêncio absoluto, esperando o desdobramento daquela história. Às vezes, eu só queria ser eu mesmo. Mas a verdade é que sempre me senti como uma máscara. Nunca soube se as pessoas ao meu redor gostavam de mim ou da imagem que eu projetava. Ele continuou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Rafael, você não precisa se esconder mais. O que você é lindo. E isso é o que realmente importa, Ana disse, segurando firme a mão dele, olhando profundamente em seus olhos. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando-se para um mergulho no desconhecido. E tem mais, a hesitação voltou a surgir em seu rosto. Eu gosto de você, Ana. Eu me sinto atraído por você, mas tenho medo de que no final, você também só goste da ideia de mim. O murmúrio da multidão aumentou, sem saber ao certo como reagir. Para muitos, as palavras de Rafael eram reveladoras e dolorosas ao mesmo tempo, uma verdade que se arrastava por dentro dele há anos. Eu não sou perfeito, Ana. E o que mais me assusta é que, se eu abrir meu coração, você pode se decepcionar. E eu não consigo imaginar viver com essa possibilidade, ele diz, a voz embargada. Ana sentiu uma tristeza profunda por ele.
Cada confidência dele era um lembrete do quanto eles eram humanos, imperfeitos e sentidos de maneira intensa. Ela queria assegurar-lhe que não havia expectativas de perfeição da sua parte. Rafael, todo mundo tem suas batalhas. Ninguém é perfeito, e está tudo bem. O que importa são as escolhas que fazemos em cada momento, e eu escolhi estar aqui com você. Havia algo mais que eu não sabia se poderia contar, sussurrou Rafael, seu olhar nervoso se perdendo na distância. Essa luta interna e essa pressão, eles têm um preço. Meus pais, eles têm um negócio que não é exatamente legal. E eu sempre estive no meio dessa situação. Ana sentiu o frio na barriga. Você quis dizer que perguntou, tentando entender o novo peso da situação. Sim. E se eu me abrir, posso colocar tudo em risco. Não apenas a mim, mas a você e a todos que me rodeiam, ele declarou, finalmente quebrando a barreira que o isolava. Faltava um elemento crucial na equação, a possibilidade de que, ao expor sua verdade, ele poderia ter não apenas um futuro, mas também criar um propósito real, um sentido. Você não está sozinho, Rafael. Juntos, podemos enfrentar isso. Vamos descobrir o que isso significa para nós. Ana exclamou, sentindo as emoções fervilharem. Ele olhou profundamente em seus olhos, a confusão misturava-se com uma nova esperança. Mas, no fundo, a tensão continuava. Ele tinha medo das consequências de seus pais descobrirem que ele estava se abrindo. O clima estava carregado, e os olhares da multidão pareciam carregar essa dúvida. Ana sentia que se ele revelasse tudo, o futuro deles estaria em jogo. 15 segundos de silêncio passaram, e então Rafael finalmente concluiu. E se eu disser a verdade, isso não poderá mudar suas percepções sobre mim. O tempo parou, como se tudo estivesse dependendo da resposta de Ana. A tensão era palpável, e a verdade que Rafael escondia poderia acabar com eles ou unir seus destinos de uma forma inesperada. Como ela reagiria? Que caminho seguiriam juntos? Ana sentiu o peso da pergunta de Rafael reverberar em seu íntimo. Era como se as palavras dele, ditas em meio a toda aquela multidão, arrastassem consigo suas próprias inseguranças. O olhar dele a atravessava, profundo e penetrante, como se ele estivesse buscando uma resposta que pudesse mudar não apenas os rumos de suas vidas, mas também a percepção que tinham sobre si mesmos. Rafael, começou ela, a voz quase um sussurro. Para mim, você é muito mais do que um passado complicado. Todos lutamos com nossas próprias verdades. E juntos, podemos encarar qualquer tempestade. Suas palavras saíam acompanhadas de um leve tremor, mas estavam recheadas de firmeza. Ana apenas queria que ele a visse, que entendesse que a verdadeira essência dele não era definida por erros ou segredos familiares. Os olhares da multidão estavam fixos, mas naquele momento tudo pareceu se apagar ao redor do casal. Somente Rafael e Ana existiam ali. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para se abrir de uma vez por todas. Sua mão ainda apertava a de Ana, como uma âncora em meio à sua tempestade interna. Rafael balançou a cabeça lentamente, os olhos refletindo uma luta intensa. Eu sempre achei que esse segredo poderia me afastar de quem eu desejava ser, de quem eu queria ao meu lado. Mas ao mesmo tempo, acreditar que você poderia me aceitar é assustador. O que acontece quando você descobre que o que eu carrego é algo que pode me desfazer? Ana viu uma chance de luz brilhar através das dúvidas de Rafael. Ele não sabia, mas cada palavra dele era um passo em direção a uma verdade que poderia libertá-lo. Podemos ser amigos em meio ao caos. Eu também tenho minhas próprias batalhas e uma delas é lidar com a pressão do que outros esperam de mim. Vamos enfrentar isso juntos. Um único olhar dela pareceu acender uma pequena chama de coragem em Rafael. Ele finalmente respirou fundo, e com a voz mais firme do que antes ele disse: meus pais estão envolvidos em algo perigoso. Eles têm um esquema de lavagem de dinheiro que se ramifica em toda a cidade. E eu fui parte disso mesmo que não quisesse. A verdade é que eu sempre fui o filho perfeito que eles esperavam, mas não era quem eu sou realmente. Eu quero mudar isso, mas não sei por onde começar. O silêncio da multidão se tornou quase ensurdecedor. As expressões em seus rostos variavam entre choque e empatia. Ana percebeu então que a revelação de Rafael não apenas afetava suas vidas, poderia também acender uma esperança em outros. Rafael, você não é essa sombra do passado, você é livre para ser quem você realmente é. Ana falou com convicção, sem medo das consequências. Vou te apoiar enquanto você busca essa mudança. Nós podemos fazer isso juntos. Nesse momento, algo dentro de Rafael começou a se soltar. Uma lágrima escapuliu de seu olho, seguida por um sorriso tímido que desenhou uma nova determinação em seu semblante.
Era como se a verdade finalmente começasse a se dissipar da névoa que envolvia seus medos. Mas antes que qualquer um pudesse se sentir aliviado ou otimista demais, um estrondo ecoou ao fundo. Uma sirene e flash de luzes vermelhas cortaram a escuridão, interrompendo o momento de conexão genuína entre eles. A multidão, antes silenciosa, agora começou a murmurar nervosa. Rafael gelou, seus olhos se arregalando de choque. Não pode ser! Não. Agora ele olhou para Ana, sua expressão substituindo a esperança por um terror palpável. Eu tenho que ir. Eles não podem me encontrar aqui. Ana segurou a mão dele com mais força. Calma, Rafael. Podemos sair juntos, longe disso tudo. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Mas a realidade era clara. A chance de escaparem daquela situação estava diminuindo rapidamente. Enquanto a sirene se aproximava, uma imagem clara se formou na mente de Ana. Que tipo de mudança poderia dar destino diferente às vidas deles? E o que exatamente Rafael ainda precisava enfrentar? A incerteza pairava no ar, e a adrenalina começava a tomar conta. O que eles iriam decidir para combater seus fantasmas? A verdadeira batalha deles estava apenas começando. O coração de Ana pulsava cada vez mais rápido. O som das sirenes ecoava, se misturando ao zumbido da multidão, que agora se dispersava em várias direções. Em meio ao caos, a ideia de perder Rafael parecia insuportável. Uma onda de coragem tomou conta dela. Vamos, eu sei de um lugar. Ela puxou Rafael pela mão, buscando uma saída em meio à confusão. A multidão, em pânico, parecia uma onda em um mar agitado. Rafael hesitou. A tensão em seu rosto indicava que a decisão de fugir não era simples. Mas e se eles me encontrarem? Eu não posso arriscar você. Ele disse, sua voz entrecortada. E se ficarmos aqui? Então nós dois estaremos em perigo. Dê-me a sua mão e vamos. Ela não sabia de onde vinha tanta determinação, mas sentia que precisava agir. O medo não poderia vencê-los. Eles correram juntos, atravessando a esquina da praça, onde uma série de bares e lojas se alinham, luzes piscando freneticamente. Ana puxou Rafael até um pequeno café que tinha uma saída dos fundos. Os dois entraram, e o ar fresco aliviou um pouco a tensão. Vamos ficar aqui por um tempo, sugeriu Ana, ofegante. Ela se encostou na parede, sentindo o peso da realidade começando a descer como uma neblina. Ela olhou para Rafael, cujos olhos estavam fixos no chão, perdido em pensamentos. Eu não quero envolvê-la mais nisso. Olha o que meus pais fizeram, eu sou a razão para isso estar acontecendo. Ele murmurou, a voz carregada de desespero. Não, você não é. Você não é seus pais, Rafael. Você é mais do que isso, Ana falou, a necessidade de convencê-lo ardendo em seu coração. Toda essa bagunça não define quem você é. Rafael levantou a cabeça, a luta interna ainda visível. Primeiro, a confusão. Depois, um piscar de esperança. Mas e se eles me encontrarem aqui? E se estiverem atrás de mim? Não quero que você entre em perigo. Eu escolho estar aqui. Estou com você, não importa o que aconteça, ela segurou, seus olhos fixos nos dele, buscando quebrar as paredes de medo que o cercavam. A intensidade do momento começou a se dissipar, mas a tensão ainda pairava. Ana sentiu a adrenalina dando lugar à preocupação maior. A conexão entre eles parecia se aprofundar a cada segundo. Enquanto ela olhava nos olhos de Rafael, uma ideia surgiu. E se você fizesse uma declaração? Não pode ser algo que os outros esperam, mas sim algo que transforme sua vida. Os seus medos não podem mais te controlar. Você já deu um passo importante falando sobre isso. Você pode dar o próximo. Rafael pareceu ignorar a ideia por um instante, mas algo na sua expressão mudou. Uma declaração, ele murmurou. E se eu contasse a verdade? Ao invés de correr, encarar tudo? Mas e se isso não funcionasse? Então teremos que encontrar uma saída. Mas pelo menos você será livre, e assim teremos uma chance de reescrever nossa história. Quem sabe não dá certo? O coração de Ana batia forte, a esperança começando a tomar a frente do medo. Rafael olhou para a porta do café com um brilho nos olhos. Ele estava na borda de uma nova decisão. Você realmente acredita que isso pode funcionar? A insegurança ainda estava nele, mas talvez, só talvez, aquela faísca poderia se transformar em uma chama. Sim, acredita. Ao seu lado, tudo é possível, Rafael. As palavras dela soaram como um mantra. Mas naquele momento, o barulho das sirenes tomou conta novamente, e a realidade de sua situação voltou como um golpe. A porta do café se abriu, e um dos homens que Rafael temia mais estava ali. Rafael, que bom que te encontrei. O sujeito sorriu sarcasticamente, enquanto a cor do rosto de Rafael sumia rapidamente. Ana teve uma visão clara.
A batalha deles estava prestes a subir de nível, e havia mais do que apenas decisões a serem tomadas. O que realmente significava enfrentar os fantasmas do passado? E quem mais estava envolvido? O café estava tingido por uma aura tensa quando o homem entrou, e Ana sentiu o estômago revirar. Não havia tempo para hesitar ou pensar. Era hora de agir. O instinto de proteção tornou-se feroz. Rafael, precisamos correr. Ela gritou rapidamente, puxando sua mão. Mas Rafael, paralisado pela surpresa, não se movia. O homem à sua frente não parecia convencido do tumulto emocional que se desenrolava. Rafael, não adianta querer esconder. A voz do intruso soava como um veneno, misturado com uma hostilidade palpável. Ana não pensou duas vezes. Ela se colocou na frente de Rafael, encarando o homem com toda a coragem que tinha. Quem você pensa que é para ameaçá-lo? Ninguém precisa ouvir você. As palavras saíram com a força de uma tempestade, ecoando entre as paredes do local. O homem hesitou por um momento, talvez surpreso pela ousadia de uma garota que claramente não pertencia àquele mundo. Mas logo, um sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Olha só, uma heroína de histórias de princesa. Mas a vida real não é um conto de fadas, querida. Rafael aqui sabe que há consequências. Ele cruzou os braços, esperando o movimento de Rafael. Os olhos de Rafael estavam fixos na figura imponente, o medo transparecendo. Porém, ao ver a determinação no rosto de Ana, sentiu algo dentro dele mudar. Ele precisava se libertar, e Ana era seu fio de esperança. Não sou mais uma marionete nas suas jogadas, e nem vocês mais mandarão em mim. Rafael se ergueu, a voz mais firme do que Ana jamais imaginou. Era como se um novo Rafael estivesse emergindo, e o homem à frente dele claramente não estava preparado para isso. Você realmente acha que pode se afastar de nós? O que você fez não se apaga tão facilmente, o homem retrucou, seu semblante escurecendo. Talvez não. Mas eu não pretendo seguir vivendo na sombra como um prisioneiro do que me foi imposto, Rafael declarou, suas palavras reverberando com a força do que significava enfrentar seus medos. Ana olhou para ele, seu coração inflando de orgulho. É isso, Rafael. Você não precisa se esconder mais. Ela o apoiou, e juntos enfrentavam essa tempestade crescente. O homem riu, mas havia um nervosismo em sua voz. Você não sabe em que está se metendo. Isso se tornará um jogo perigoso. Um fio de dúvida começou a surgir em seu olhar, como se ele estivesse percebendo que o controle que tinha sobre Rafael estava esmaecendo. Talvez seja a hora de você entender que o medo não pode mais nos governar, Rafael afirmou, um brilho de esperança começando a iluminar seus olhos. Juntos, podemos enfrentar isso. Por que você não tenta? Você será um tolo se continuar nesse caminho. Acredito que saberá rapidamente o que eu quero dizer. E com isso, o homem virou-se para sair, mas não antes de olhar para Ana, um aviso silencioso em seus olhos. Assim que a porta se fechou, a tensão no café ainda estava presente. Mas um novo som ressoou de um grupo de pessoas que começou a se aglomerar na entrada do lugar. Estamos aqui, Rafael. Você não está sozinho. Gritaram amigos de Ana, que souberam do que estava acontecendo e vieram para apoiar. A voz deles encheu o ambiente, transformando o medo em uma onda de encorajamento. Os olhos de Rafael brilharam com novas lágrimas, não sabendo o que dizer. Ele se virou para Ana, que permanecer na sua frente emanando segurança. Eu realmente posso mudar as coisas? Ele perguntou, sua voz vulnerável. Sim, você só precisa ser corajoso, assim como você fez agora. Lembre-se do anel. Ele simboliza a força e a união, e você não está mais sozinho, Ana confirmou, segurando a mão dele mais firme. Os amigos o cercaram, formando um círculo de apoio. Sua presença era como uma muralha protetora contra qualquer adversidade. A esperança revigorou cada um deles, e Rafael, diante daquela união, sentiu finalmente que poderia reescrever sua história. Juntos, deixaram o café na direção da praça, onde a multidão aguardava, reunida em torno do espírito de mudança que estava prestes a acontecer. Ana estava pronta para liderar a luta, e Rafael agora se sentia parte de uma nova crença coletiva. Assim que eles chegaram, os olhares se voltaram para eles. Apenas juntos podemos enfrentar nossos fantasmas e construir um futuro diferente, Ana anunciou ao microfone, sua voz forte. Fizemos essa escolha e espero que vocês também a façam. Rafael uniu-se a ela, olhando para aquele mar de rostos. Eu estava perdido, mas agora vejo que não estou sozinho. Quero mudar, e isso começa agora. O aplauso ecoou, e aquele momento se tornava lendário. Os primeiros passos para a transformação foram dados, e a luta deles começou. Com o coração cheio e mentes unidas, Ana e Rafael sabiam que juntos iriam enfrentar qualquer tempestade, e a verdadeira mudança estava a caminho.
Essa história é a prova de que, ao invés de temer os desafios, é preciso abraçá-los. Há sempre uma luz na escuridão para aqueles que estão dispostos a lutar. E agora, para você que chegou até aqui, não deixe a transformação parar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem inspirar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrar essa inspiração. Comente aqui suas reações e sentimentos sobre esse final que tocou seu coração. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Lembre-se, só verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não perca tempo, faça parte dessa comunidade.